Boa noite, companheiros e companheiras, boa noite, internautas. Vamos iniciar mais uma live hoje. Debate muito interessante. Já entrou o meu amigo Adalberto Vieira aqui, já postando um boa noite. Boa noite, Adalberto Vieira. Grande companheiro Adalberto. Bom, deixa eu acertar aqui Epa, senão o pessoal reclama, fala que esse fundo aqui virtual tá um pouco errado, mas tá tudo certinho aqui. Vamos lá começar aqui. Bom, primeiro nos sigam lá nas redes sociais, Facebook, segue lá o nosso sindicato, Sindicato dos Químicos de São Paulo, arroba Sindicato Químico SP e arroba Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, arroba Sindicato dos Químicos SP, não, desculpa, no Instagram, arroba Químico SP e arroba Hélio.Rodrigues13. Bom, nossa convidado especial que já veio aqui e retorna para bater um bate-papo com a gente muito importante sobre a questão, não só a questão que vem ocorrendo nos Estados Unidos, os protestos contra o racismo lá, que se está se espalhando por todo o mundo, e no final de semana tivemos vários atos aqui em São Paulo. A gente já tinha proposto a fazer uma outra live com esse convidado especial, mas devido ao problema que eu tive a semana passada e tive que me ausentar durante alguns dias da nossa live, retornamos hoje de novo para debater essa questão racial que muito nos interessa de um país tão racista como o nosso. Bom, o nosso convidado especial da noite de hoje é, de novo, o companheiro Rafael Pinto, militante há 50 anos do movimento negro no Brasil, desde as primeiras iniciativas da organização. Atualmente na direção executiva do CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Atua no movimento de moradia no Vermelho para Lutar e na defesa das religiões de matrizes africana pelo Senarab, Centro Nacional Africanidades e Resistência Afro-Brasileira. Bom, não vamos nem checar os dados para não perder muito tempo e já vamos trazer esse grande camarada, grande militante para a nossa live, companheiro Rafael Pinto. Deixa eu ver aqui que está tudo certo. Deixa eu ver. Boa noite, Rafael Pinto, tudo bem? Boa noite, Hélio. Tudo bem? Um prazer novamente a gente debater e pensar a conjuntura e o nosso país. Rafael, a E gente a tinha. nossa cidade, né, Hélio? E a nossa cidade. A gente tinha se proposto a fazer essa conversa, né? A dar continuidade àquele debate que nós começamos, diga-se de passagem, uma live muito interessante, né? Muito bem comentada pelos nossos internautas. E nós retornamos aqui hoje para continuar aquele debate, mas introduzindo esse elemento que dos últimos 12 dias, daquilo que nós já conhecemos da sociedade americana, da questão do racismo lá, mas que eu queria conversar com você, que me parece que dessa vez agora não é um simples ato só contra um Estado opressor, um Estado racista que é o Estado americano, expressado nas forças policiais nesse último acontecimento, como já aconteceu várias vezes e como acontece cotidianamente aqui no nosso país. Mas que dessa vez está pedindo o posicionamento dos brancos, né? E aí, Branquelo, você é a favor ou contra o racismo? Eu não sei se isso, para mim, me chama muito a atenção, viu, Rafael? Porque uma coisa é você pedir toda hora pro negro se posicionar. Ah, você que é negro, fala sobre o racismo. E você, branco, que sobrevive dessa desigualdade, o que você tem para falar? Queria começar por aí, já apimentando nossa conversa, porque eu sei que você tem condições de nos levar a uma reflexão muito interessante sobre isso. Com você, meu irmão, o que você acha do que está acontecendo, desses atos pelo mundo e essa questão do racismo tão agora mais debatida em todos os meios que a gente está vendo? Olha, nós pensamos, óbvio, que do ponto de vista de pensar o conceito hoje de racismo estrutural, que como nós sempre falávamos que o racismo ele vai
se metamorfoseando e vai se atualizando, tomando novas formas, novas configurações. Se nós olharmos 50 anos atrás, vamos lá, um pouquinho mais, 60 anos atrás, pensar as manifestações pelos direitos civis nos Estados Unidos, com o ícone Martin Luther King, Malcolm X, de um lado, por um outro lado, o Partido Panteras Negras, tinha uma característica que ela se mantém, que é os negros se manifestarem contra o racismo e, obviamente, em função de que eu chamo que os negros têm que puxar essa pauta para a sociedade. Mas de uma maneira que sempre foi feito, e como ocorre aqui no Brasil, a pauta do combate ao racismo, ela é prioritariamente puxada pelos negros. Mas eu quero entrar na discussão que está ocorrendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles, dos anos 60 para cá, eles fizeram grandes avanços, avanços extremamente importantes no sentido de que os negros passam a ocupar um espaço na sociedade americana, porque quando eles falam na sociedade americana lá, separados mais iguais, estabelece a segregação racial, os separados mais iguais significa que pós sair da abolição, cada ex-escravizado tinha direito a algumas ferramentas e um pedaço de terra. Ou seja, tinha um bem para se desenvolver. É também no século XIX que surgem as primeiras universidades negras. Então, separado mais iguais tem um sentido pela característica da colonização, que é uma colonização de ocupação que ocorreu nos Estados Unidos, uma característica interessante. Tanto é que no início do século passado, nós temos já se estruturando, de um lado, uma crítica bastante interessante com uma intelectualidade negra da época, uma militância, a Booker T. Washington, a W. Du Bois, entendeu? Nós já temos isso definido, já esse volume de ações que ocorrem no início dos Estados Unidos em situação de segregação racial. Diferente da situação brasileira. A situação brasileira, levando em conta o raciocínio de como se dá a revolução, podemos chamar assim, do Haiti, o Brasil passa a trabalhar com o processo lento, gradual e seguro. Em que sentido? A abolição aqui no Brasil leva mais tempo para ocorrer, a abolição do trabalho escravo, e há um processo de substituição do trabalhador escravizado pelo trabalhador europeu no momento, entendeu, que se dá a abolição do trabalho escravo. Esse é um fenômeno que ele é característico do Brasil. Essas diferenças no desenvolvimento e na organização da sociedade de cada um desses países leva a situações interessantes. Se no final do século XIX a população negra era quase 80%, entendeu? Nos Estados Unidos sempre foi minoria. Então, quando nós falamos de população negra aqui no Brasil, historicamente, sempre é uma população majoritária. Sempre foi maioria a população negra no Brasil. E a elite branca brasileira, a elite brasileira,
ela foi mais habilidosa, talvez astuta, no sentido de montar seus mecanismos de, de opressão. Qual uma questão principal que foi feito aqui no Brasil? Foi feito aqui no Brasil, o principal assunto que foi feito aqui no Brasil foi quebrar a identidade do negro. E várias expressões, cenárias expressões para definir o que é negro no Brasil. Um ataque foi da identidade negra, outro ataque foi das manifestações culturais negras. Então, se você tem educação, não tira bem, entendeu? Não proíbe educação. A Constituição brasileira, eu digo dessa habilidade, porque nós falamos do racismo velado, como ele se dá? Na Constituição, proíbe-se o analfabeto de votar, na primeira Constituição brasileira, da República Brasileira. Analfabeto não pode votar. O que vai ocorrer? Esse artigo da Constituição, ele só vai cair em 1988, 100 anos depois. Então, nós estamos hoje, há 132 anos pós-abolição, e podemos afirmar que o negro teve o direito pleno de votar apenas 32 anos. E ninguém se atenta a essa questão. Por quê? O racismo, diferentemente nos Estados Unidos, o racismo no Brasil foi tomando um formato de naturalização. Quando nós verificamos hoje uma palavra de ordem, usando o jargão da esquerda, uma palavra de ordem, vidas negras importam, olhando a trajetória de Martin Luther King, uma minoria que é 12% da população americana, que elege um presidente que chama-se Barack Obama, que tem que filho de um diplomata queniano, com uma muçulmana. E elege que é um excepcional do ponto de vista da trajetória dele, elege esse camarada como presidente dos Estados Unidos, e esse camarada pauta, e é interessante ver o primeiro discurso do Obama. O Obama pauta, pela primeira vez como política de Estado americana, ele pauta a questão dos direitos humanos. E inicialmente fala que tem que abolir aquela prisão de Guantánamo. Então ele pauta a questão de direitos humanos, pauta a questão LGBT, pauta a questão racial, ou seja, o presidente da República faz isso da maior potência do mundo. Não é pouca coisa. O que significa? Então nós temos agora, do ponto de vista pensando ao racismo falando do lado, pensando no racismo estrutural, ou seja, como política de Estado, a polícia americana, entendeu? Atua e mantém, entendeu? A sua repressão a qualquer a população negra. Falar isto é muito semelhante a falar aqui no Brasil. A política de polícia no Brasil é dos capitães de mato. Algo que não foi discutido ainda pelos militantes de direitos humanos no Brasil, nunca se fez, entendeu, uma análise histórica profunda da questão da tortura no Brasil. A tortura é algo que se fala conjunturalmente nos dias atuais, até porque o movimento negro trouxe em relação aos presos comuns, mas a tortura sempre foi dito aos chamados presos políticos. Quando nós temos sob a ditadura todo o processo que nós temos várias companheiras que passaram pela tortura no período da ditadura militar, os presos políticos, é que chamou a atenção. Mas o Estado brasileiro sempre praticou a tortura. E a nossa conversa, eu vou e volto, Hélio,
Vamos voltar lá para a revolta dos Búzios, que foi a revolta dos Búzios na Bahia, que antecedeu a Tiradentes, à tentativa que eles falaram de que o Brasil teria que ser uma república, que foram os alfaiates que fizeram isso na Bahia. O que, que nós tivemos ali? É importante dizer, esses, digamos assim, esses rebeldes, que nós chamaríamos de revolucionários, eles foram esquartejados e teram seus corpos e partes, entendeu? Expostos em praça pública. Isso é o grau de violência do Estado brasileiro, de tortura, que até então nós não vemos essa discussão. E o que, que acontece? Quando nós vemos a questão, falamos vidas negras importam, que é uma palavra que o movimento negro americano lança e que viraliza e unifica no mundo, primeiro que a luta é internacionalizada hoje. Isso é um fato importante. Reflete o quê? Quando nós olhamos aqui no Brasil, nós verificamos que num período de 10 anos, entendeu? Mais de 200 mil mortes, assassinatos de jovens, de pessoas negras ocorreram no Brasil. A mídia no Brasil naturaliza. Olha, morreu mais um no morro de tal, morreu mais outro do lado de lá, olha tal. E sempre a desculpa, o mecanismo de dizer que são criminosos. Sempre essa argumentação. E isso naturalizou a violência policial, naturalizou naturaliza-se o racismo e com o que ocorre nos Estados Unidos, há um chacoalhão. E nós negros e o movimento negro, os negros começam a ocupar mais espaços. É importante falar sobre isso. Nós, até há 50 anos atrás, nós não tínhamos uma intelectualidade negra no Brasil. Nós tínhamos alguns intelectuais negros, mas nós não tínhamos uma intelectualidade negra que se debruçasse para estudar o dilema racial no Brasil. Nesses últimos 50 anos, nós começamos a promover estrategicamente o movimento negro, foi para as universidades. E, a partir de 2001, aprofundamos a luta. Como aprofundamos a luta? E a estratégia sempre foi essa. Vamos para o foro internacional e denunciamos o racismo no Brasil. O Abdias fez isso de maneira solitária, muitas vezes. O Abdias do Nascimento fez isso. Nós, coletivamente, fomos em 2001 na Conferência de Durban, fomos com 600 delegados lá. Importante dizer que a nossa candidata a prefeita no Rio de Janeiro chefiou a nossa delegação, nossa querida, valorosa guerreira Benedita da Silva, candidata a prefeita do Rio de Janeiro. Vamos ver se dessa vez ela leva, porque da outra vez ela ganhou o primeiro turno, mas no segundo turno fizeram uma campanha racista contra ela e não deixaram que aquela mulher que saiu do chapéu Morro de Mangueira, do chapéu à Mangueira, aliás, saísse e se tornasse a prefeita do Rio de Janeiro. E entendeu? Que era o refrão da campanha dela. Quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. É isso, vamos ver se consegue isso hoje, porque ela não deixou de morar na comunidade, a Bené, com a trajetória que essa mulher tem. Mas, enfim, só para devolver a palavra para você, mas falando um pouco sobre isso, Hélio. É necessário pensar o papel nas relações raciais, pensar o papel dos brancos. Por isso que se discute a questão da branquitude, a questão do privilégio e de como se porta. Então, a grande palavra de ordem colocada, e é pela Angela Davis, que foi Black Panther, uma intelectual hoje que tem produzido muita coisa, muito trabalho sobre feminismo negro e racismo, ela coloca essa questão. Não basta ser
não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Nesse aspecto, e nós também falamos sempre, nós não vamos conseguir superar o racismo só com os negros, mesmo no nosso caso no Brasil. Enquanto maioria, que nós somos aqui, nós fazemos essa luta sozinhos. Por que razão? A maioria está fora das universidades, a maioria está fora dos espaços de poder. A maioria, é necessário que esta maioria esteja em todos os espaços. Os espaços de quem fala de um projeto de maioria, não pode ter na direção desse projeto, não pode ter os negros não podem estar ausentes da direção deste projeto. Quando você fala, olha, esse sindicato aqui teve na sua origem um sindicalista negro, dá um outro significado na luta dos trabalhadores. Isso nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que fazer, e nós não podemos deixar, porque a esquerda, às vezes, dá muita moleza para a direita. Nós construímos a questão do voto negro, negro voto em negro, e foi com o Partido dos Trabalhadores. Toda vez que eu puder falar, eu vou dizer. A experiência republicana do Brasil, aonde o negro ocupou o espaço de protagonista, com todos os limites que ainda tem o Partido dos Trabalhadores, foi com o Partido dos Trabalhadores, na história da esquerda no Brasil. A experiência nossa, nós temos, haja vista que quando Lula monta o ministério, no seu primeiro mandato, foi a primeira vez que negros foi alçado entendeu? Ministros de uma maneira com dignidade por efetivamente ocupar esse espaço. Então nós temos que também ter uma liderança com sensibilidade para essas questões. A liderança política é fundamental, né? Só para brincar, eu falo de brincar. Lula e o tal de Bolsonaro. Olha a sensibilidade do Lula e olha o outro lado que hoje ocupa a cadeira presidencial, o retrocesso que a extrema-direita neofascista, genocida, coloca para o país. Para todos os brasileiros, hoje todos os brasileiros, principalmente essa classe rica, que hoje viaja mais para o exterior, e que inclusive elas foram que trouxeram o coronavírus aqui para o Brasil neste momento, passam vergonha lá fora, porque a direção do país é motivo de chacota. Quem está lá fora sabe disso. Diferente do que ocorreu no período dos 13 anos, do período do Lula, onde a autoestima, tanto interna como respeito externo, foi muito grande. A liderança que o país precisava ter no cenário mundial, o Brasil teve esse comportamento. Então, falando das desigualdades, agora, o que tem posto, algo que também nós de esquerda temos que entender isso. Quando nós temos o assassinato da Marielle Franco, e a Marielle Franco ela estava na Casa das Pretas, ali na Lapa, que ali na Lapa ali tem várias salas, várias entidades negras que atuam ali naquela região da Lapa. Várias entidades negras que atuaram nesses últimos 50 anos. E a Marielle, ela, por exemplo, ela é uma representante que ela vem
vem no histórico de Benedita da Silva, de outras militantes que passaram pelo PT, de Lélia Gonzalez, ela vem nesse histórico que vai dar na Marielle Franco. E a Marielle Franco ela trata de questões importantes daquilo que nós podemos chamar de atores sociais coletivos: gênero, raça, questão da orientação sexual, que ela é lésbica, a questão territorial, do território, que ela é de uma favelada, e, óbvio, a questão da classe. A Marielle sintetiza essas questões. Tanto é que a mobilização que houve em relação à Marielle foi idêntica, com as suas, obviamente, idêntica ao que está ocorrendo com agora em relação aos Estados Unidos. Foi idêntica. Foi uma mobilização de homens, mulheres, assassinato, que também isso rodou o mundo. Então, quando a gente percebe, assassinou o João Pedro, assassinou as crianças aqui, e o movimento social vai para a rua, porque as manifestações aqui no Brasil que ocorreram no Largo da Batata, em meio à pandemia, também é idêntico ao que ocorreu nos Estados Unidos. Ou seja, os setores brancos no Brasil, essa juventude, ela já está falando assim: eu sou antirracista, eu gosto muito de falar, eu não vou errar, mas eu gosto muito do movimento de jovens que saem às ruas fazendo suas lutas, que é o Levante Popular. Eu gosto muito do Levante Popular, da juventude do Levante Popular. E sempre estão às ruas. Tem o Levante, tem outras manifestações, mas o que eu me lembro, que eu tenho contato, né, porque eu sou um septuagenário, né, entendeu? Mas é isso. Mas estou de olho na juventude aí que tá fazendo as coisas, que estão lutando, que estão, óbvio, nos dando orgulho, porque pensa uma sociedade justa, igualitária, plural, como é o nosso caso. Ô Rafa, tem um monte de gente aqui, Rafael, tem um monte de gente aqui entrando na live. Eu preciso prestar as homenagens a ele, mas eu queria continuar com você nesse debate. Assim, há um elemento do ponto de vista da mobilização novo. Há uma coisa que aconteceu que se mobilizou de uma forma diferente. E aí eu queria que você falasse quais são os reflexos disso, do ponto de vista das ações do planeta, né, que você viu que as manifestações foram para a Europa e trouxe para o centro do debate também essa questão do antirracismo. Eu não sou racista, não. Você tem que ser antirracista. Então, e que agora também aqui, de uma certa forma, no final de semana, aqui no Brasil começou essas manifestações, que para mim é muito relevante. Eu queria saber a sua opinião, porque mesmo num tempo ainda de pandemia, com uma questão muito, assim, muito clara colocada, que é a questão de saúde pública, e aqui eu não estou falando contra ou a favor, estou falando que existe esse elemento. Nós estamos no meio de uma pandemia e as pessoas foram às ruas protestar. Tanto em Nova York, que é o epicentro hoje do planeta, com a pandemia, e aqui como no Brasil, São Paulo, no Largo da Batata, você viu as pessoas se movimentando contra. Quer dizer, é isso que eu queria saber de você. Antes de você responder, deixa eu falar quem está aqui com a gente. A Rosane Tierno, que esteve aqui com a gente discutindo ontem a questão da regularização fundiária. O Roberto Santos, grande Roberto do Vermelho, e ainda isso é o cachorro, isso aqui é a trilha sonora de fundo, né? A Rafaela também manda um boa noite para nós aqui. Eu não vou ler aqui a provocação do Roberto, não, coordenador do Vermelho para Lutar. Só vou falar a parte boa. Boa noite, meu coordenador do Vermelho para Lutar, Rafael Pinta. Outra é provocação, não vou ler, não. A Vanessa Nascimento manda um boa noite, a Assunção Silva também, a Fernanda, a Edith, o Maurício lá da Praia Grande, a Vanessa, o Jordan Goldinho também está aqui com a gente, o Itamar lá de Bauru, não é Barueri não, é Bauru,
O Valmir Moraes, também companheiro ligado da direção da Fetiquim, dos Químicos, também ligado ao Vermelho. A Ariana, a Andréia Pereira, o Flávio Eugênio, a Fernanda, o Paulo Ferraz, a Creus, a Viviane, a Adriana Xavier, a Andréia, a Camila, o Matheus Baeta, o Fernando Porto, a Lenilda Rodrigues, a Jordana, enfim, a Cleide lá, companheira ali lá do Eldorado, ali do Guacuri, manda um abraço aqui também pra gente, e o José Milton Santos, lá de Ferraz de Vasconcelos. Eu queria ver contigo isso, meu camarada, porque de alguma forma me acendeu uma chama de esperança que a gente agora está tendo mais aliados para discutir a questão racial, porque a gente, enfim, acha que isso é uma discussão do movimento negro. Eu já te falei isso uma vez. Eu conheço o Rafael Pinto há um bom tempo, a gente tem sempre feito uma conversa muito franca do que a gente pensa dos movimentos. Uma das coisas que eu sempre falei para você é que eu fui criado numa articulação de movimento em que ele se juntava para discutir as suas pautas, mesmo você tendo lá os temas de interesse ou de afinidade pessoal, cada um discutia, mas você tinha que discutir no grupo. Tem que ser uma discussão em que o grupo todo tenha que se apropriar dela. E aquilo me chamou a atenção que o próprio movimento sindical segmenta, coloca num canto e fala, você discute as questões do movimento negro e tem que vir para uma discussão de bandeira de luta da classe, não, né? Porque a classe, evidentemente, todos nós somos afetados por uma sociedade como essa, os negros muito mais ainda, as mulheres muito mais ainda, os LGBTs muito mais ainda. Uma sociedade com perspectiva humanista, se você não tiver essas discussões como centrais. E o que me chamou a atenção, Rafa, foi que dessa vez eu vi, eu acompanhei, você sabe que eu tô com a asa quebrada aqui, eu acabei acompanhando nos documentários, vários documentários em diversos canais, na CNN Internacional, na própria Band News, e eles colocando, porque eu acho que quem tem que liderar são as pessoas que dominam de fato e têm identidade e vive isso no cotidiano. Então eu vi muitos intelectuais que a gente conhece, negros, mulheres negras, debatendo os temas. Eu achei assim, para mim mudou. Quando eu vi a Globo News com aquela bancada majoritariamente de negros, discutindo e óbvio, com muita qualidade, eu falei, bom, alguma coisa está mudando. Você acha que eu estou muito esperançoso ou você acha que alguma coisa está em mudança sobre isso? Sem sombra de dúvida tem mudança. Opa! Sem sombra de dúvida tem mudança. Mas o porquê da mudança, tá? Por exemplo, você, na sua explanação, você toca num ponto do debate do mundo sindical. O mundo sindical fez algo extremamente importante. Os sindicatos, eu vou falar da CUT, posso falar de outras centrais, mas eu vou falar da CUT. Tá? O mundo sindical sempre teve uma ponte de conversa com os movimentos sociais. Os bancários, os químicos, os petroleiros, os metalúrgicos, sempre teve uma pauta para discussão da questão racial. Excelente. No entanto, o movimento sindical, mesmo com as denúncias do movimento negro, o movimento sindical nunca se atentou a discutir a discriminação racial no mundo do trabalho. Este é o ponto crítico, tá? Ou seja, deu apoio ao movimento negro, apropriou-se das pautas, mas não fez a lição de casa. Não foi para o mundo do trabalho, na organização do local de trabalho e fazer essa discussão. Por que razão não fez? Olha as convenções coletivas. As convenções coletivas tinham que dar um tratamento para isso. Tá? Uma sugestão, por exemplo. Olha, eu falo da categoria bancária onde eu tive. Um dado momento,
nós percebemos que tinha 2% de negros na categoria bancária. Aí pressionamos, o sindicato pressionou, nós fomos discutir isso, vai discutir com a FEBRABAN, vai criar mecanismos de termos negros, entendeu? Trabalhando nos bancos. Foi essa a questão. Então, eu falo que um ponto não aprofundou a discussão, salvo quando entrou naquela questão da OIT, da Convenção 111 da OIT, que fala sobre isso, mas não aprofundou nas suas convenções coletivas, cláusulas referentes a isso, diagnóstico sobre essa questão. Então, nesse sentido, eu chamo de uma deficiência do combate ao racismo no movimento sindical. Em relação ao que está acontecendo hoje, é importante dizer, no caso do Brasil, que o Brasil, a expressão mais frontal do racismo estrutural é a mídia. Se nós somos 54% da população, e olha o que eu estou dizendo, no final do século XIX, nós éramos 80%. Então, em 132 anos, houve uma redução da população negra de quase 30% na sua composição da população brasileira. Não é pouca coisa, é um genocídio do povo negro, que já denunciava. Quando você olha isso, ou trabalhando com o número do século XXI, 54%, você passa toda a programação inteira. Não existe apresentadores negros. Apresentadores negros, primeiro foi Wilson Simonal, depois Netinho de Paula, depois apareceu os apresentadores menos expressivos e agora que começou a aparecer. Entendeu? Se nós olharmos 70 anos que se comemora a implantação da televisão aqui no Brasil, conta em uma mão conta, entendeu? Os apresentadores de programas de TV, seja de vários tipos, entendeu? Seja esportivos, seja de apresentadores negros, do show business. Então, o racismo no Brasil é escancarado. Mas o que ocorre também que é importante? A naturalização disso. No caso nós, que somos trabalhadores, Hélio, o fenômeno que ocorre no Brasil, que é a importação, a substituição da classe trabalhadora. Houve uma importação de trabalhadores europeus. Isso é crucial. Para vocês terem uma ideia, em 1926, quando vai se estruturar a Guarda Civil em São Paulo, se trouxe a experiência alemã para estruturar a Guarda Civil em São Paulo. E não se admitia negros. Quando, em 1938, tem a primeira CLT ela foi montada para proteger o trabalhador nacional. A primeira CLT vem nessa carreira de proteger o trabalhador nacional. Por quê? Porque os trabalhadores imigrantes, entendeu? Eles tinham o controle, entendeu? Dos postos de trabalho. Eles tinham o controle dos postos de trabalho. Então, nós estamos passando o racismo, como ele se expressa no Brasil, ele tem essa magnitude. Então, quando você fala assim, está mudando alguma coisa, está. Por quê? Porque as redes sociais denunciaram, entendeu, o que estava acontecendo na Globo. Que a Globo, na Globo News, fez uma pauta discutindo racismo que não tinha nenhum jornalista negro. A CNN estava debatendo as manifestações com aquele âncora lá, o William Vac, que foi demitido por racismo na Globo. Então, a Alessandra Lohar, uma militante que está aqui no Brasil, militante negra, fez essa denúncia. Aí eles recompuseram, entendeu? E a Globo, então, chamou aquelas jornalistas negras, o Heraldo Pereira fez isso, e isso na avalanche, o algo novo que ocorre é essa avalanche. O que nós verificamos do debate do racismo
que mais chamava a atenção nesse último período? O racismo no esporte. Tanto aqui no Brasil como na arena esportiva, o racismo foi denunciado e que chamou a atenção, sabe? A Federação Paulista fez campanha, e aí mais o que ocorre, são fenômenos que vão ocorrendo, tá? Aí nós olhamos, entendeu? Eu não sou corintiano, mas o Glorioso Timão, lá em Itaquera, também fez a Semana da Consciência Negra, promoveu debates lá na arena. Então você começa a ver sobre a questão do racismo outros atores. Então, na arena esportiva, na mídia, você começa a ter essas pressões. A análise das relações raciais foca também o papel do branco nas relações raciais, fazendo o debate da branquitude, do privilégio. Então, nesses últimos 30 anos, de 90 para cá, nós temos, entendeu, essa consciência que vai se tomando. E nós destruímos, desnudamos o mito da democracia racial. O que não falamos aqui? Por exemplo, eu vejo uma fala extremamente conservadora, entendeu? Que eu vejo ainda na boca de muita militância da esquerda que fala: olha, nós somos um país miscigenado. Ora, olha lá o projeto da miscigenação feita lá pelo camarada Gilberto Freire. Ele trabalha com a ideia de eugenia. Ou seja, eles estavam num um projeto de eliminação da população negra. Não é brincadeira que você tem em um século uma redução de 30% de negros nesse país. Porque houve um projeto, uma política de Estado voltado para isso. Essa que é a questão que está posta. Você substitui e aí o Brasil tem esta imagem, entendeu? Eurocentrada. Então, numa sociedade plural como nós somos, esse debate está posto. Ano que vem é que a luta está globalizada. Nós, da classe trabalhadora, nós trabalhadores, sempre falamos que nós tínhamos que internacionalizar a luta na questão do trabalho. Quem defendeu a, a proposta de trabalhadores internacionalizar a luta fomos nós que defendemos isso. E os trabalhadores é que levam essas lutas contra o racismo, contra o machismo, entendeu? É pauta progressista, é pauta de avanço da humanidade. Quem fala de emancipação humana, quem tem um projeto para a sociedade que aponta a questão da emancipação humana, somos nós que temos esse projeto e debatemos isso. Óbvio que vem esse ator, que é o movimento negro, vem e debate. Por que razão? Se nós pensarmos o colonialismo e o racismo, como ele convergem, entendeu? Como ele convergem. No caso agora da pandemia, há um silenciamento em relação ao continente africano. É óbvio que isso tem a ver ainda com as marcas do colonialismo que permanecem na África, no sentido de ainda as grandes potências, entendeu? Explorarem lá as suas riquezas minerais. E há um silenciamento das reivindicações, entendeu? E da forma como está ocorrendo na África. Nós temos muito poucas informações sobre o avanço da pandemia na África, do coronavírus na África. Nós temos poucas informações, mas ao chegar no continente africano uma pandemia, ocorrerá milhões de mortes. Na África, ocorrerá milhões de mortes. Quando nós tivemos o conflito em Ruanda, agora, que se deu no final dos anos 90, início do século XX, o conflito que a grande mídia deu uma pequenas notas sobre que era uma guerra étnica entre Hutus e Hutus e Tutsis, entendeu? Ora, nisso daí, em função dos interesses que estavam colocados das grandes potências, 6 milhões de pessoas foram mortas. Eu não estou dizendo que isso foi. Não, agora, recentemente. Aí, quando nós vamos olhar o que aponta isso?
A classe dá conta disso? Não dá conta disso. Então temos que estudar, entender o racismo. Isso que é a questão que nós colocamos. Se nós queremos construir uma sociedade justa e igualitária, não tem como não fazer isto. Da outra vez eu já falei sobre isso. Eu falei, a direção da esquerda, se nós queremos um projeto avançado, aí eu falo que o Lula fez isso. O Lula foi lá, porque ele jogou bola, ele andou de pau de arara, isso e aquilo, ele passou pelo chão de fábrica, ele não teve nenhum problema de chegar lá e assumir o governo, e chamar a Benedita, chamar o Gilberto Gil, chamar a Matilde. Foi foi revolucionário nesse sentido. Até então, nenhum negro, entendeu, teve ocupação de espaço, além de dar um exemplo de gestão pública, de combate ao racismo, de aplicar já o plano de ação, o plano é a declaração de Durban, ou seja, aquilo que o Brasil se comprometeu como compromisso de enfrentamento das desigualdades socio-raciais, como política de Estado, o governo Lula o fez. E fez também algo que é importante falar novamente sobre isso e ressaltar o tempo todo. Ele foi à Ilha de Goré, de lá de onde começaram a ser os primeiros escravizados africanos para vir aqui para as Américas. Ele foi lá e, como chefe de Estado, pediu perdão e disse que o Brasil ia procurar se recuperar, procurar se recuperar em relação a isso, ou seja, reconhecer, reconhecer e fazer ações no sentido de não é a palavra correta, não é de reparação, entendeu? Do que historicamente ocorreu. E este o governo o fez. O governo Lula e Dilma fez isto. Estabeleceu uma relação com muito mais fraternidade com o continente africano. Tanto é que ainda hoje, no continente africano, para quem não sabe, entendeu? Depois do Mandela, os dirigentes da A respeitam o presidente Lula. É importante que isso seja dito e que saibam no nosso país. Então, nesse sentido, nós temos um movimento no Brasil em relação a como as relações de raça estão estabelecidas aqui, que ela tem a sua diferença em relação aos Estados Unidos, mas estruturalmente é a mesma coisa. Onde é que a população negra está? Na base da pirâmide, está nos territórios periféricos, sem infraestrutura, sem acesso a bem como saúde, a educação, a habitação, saneamento básico. Mas também fizemos avanços. Também fizemos avanços. Essa enxurrada, que é pela primeira vez que nós tivemos nesse período, nós temos aqui nós temos nas universidades, temos os NEABs, as universidades federais montaram os núcleos de estudos afro-brasileiros. Tem uma universidade privada voltada para essa questão, tem uma universidade pública que dialoga com a África, que é a Unilab, entendeu? Então nós temos avanços que ocorreram nesse último período e que esse governo fascista, genocida, estão buscando desconstruir. E qual o mecanismo de genocídio da população negra? No golpe, o Michel Temer ele retirou 60 bilhões em 2016 do orçamento da saúde, que já era fraco. A população negra ela utiliza 70% praticamente da população negra só tem como possibilidade de assistência à saúde pelo SUS.
Então você vê um número maior e a pandemia deixou esse governo atual, ah, ah, escancarou a dilapidação que eles fizeram, entendeu? Da saúde, do orçamento da saúde, do orçamento da educação. Então, nós temos essas, e isso atinge quem atinge. Porque não dá para falar que é só uma questão da classe, é uma questão racial. Temos que olhar esta questão, temos que fazer esse enfrentamento. Os setores progressistas, democráticos no Brasil, entendeu? Tem que dar atenção a isso. Essa é a grande possibilidade que nós temos. Se a pandemia traz de um lado de mostrar uma fotografia, né, uma radiografia, uma fotografia dessa conjuntura mostrando esses problemas, apontando isso no caso específico da saúde, porque, veja bem, a nossa experiência de Mais Médicos foi excelente, mas a categoria médica, entendeu? Ela se expressou quando nós trouxemos os médicos cubanos, as manifestações racistas que ocorreram foram que tentaram trazer, camuflar como se fosse uma questão ideológica, mas foram manifestações racistas. Pela primeira vez no Brasil se deixou de aparecer, veio uma delegação de médicos negros aqui para atender a população. Esse governo que entra quebra esse acordo que tinha com Cuba e as populações, e hoje o que nós estamos vendo? As populações mais afastadas, essas populações, elas estão sofrendo com a pandemia. Olha a fragilidade que estão as populações indígenas, as populações ribeirinhas, as populações mais afastadas, elas estão fragilizadas por falta de assistência médica. No entanto, nós sabemos, olhando como é que está a questão da saúde em Cuba, a questão do coronavírus em Cuba altamente controlada pela metodologia existente lá em Cuba. Altamente. Cuba está passando por esse processo da pandemia com muita tranquilidade, com transparência, entendeu? E dando contribuição para o mundo, porque eles conseguiram também lá descobrir um retroviral que Cuba, em convênio com a China produz o retroviral, porque tem uma capacidade de produção maior, entendeu? Então, dando essa contribuição também à solução dessa pandemia. Meu amigo, camarada Rafael Pinto, a gente vai precisar fazer o seguinte, nós vamos criar aqui uma metodologia para a gente ter essa discussão com ela pautada periodicamente. Então, vamos pautar mês a mês essa discussão e tentar, eu vou conversar com você aqui depois no particular, para a gente poder criar um programa que a gente consiga, além de fazer esse resgate do passado, que eu acho que é fundamental para mostrar as condições, né? Teve uma foto uma vez que eu fui numa galeria, que era uma foto daquelas fazendas de café do interior de São Paulo, e acho que é 1850, 1860 por aí, né? Próximo dessa mudança da troca da mão de obra no campo que teve também, né? Da imigração italiana que veio para cá no final do século XIX e do século XX. E teve uma coisa que me chamou a atenção, é que, e depois eu conversando com uma das pessoas da curadoria daquela exposição, eu falava assim, que mostrava, era mais ou menos uma amostra de fotografias da época. Queria retratar a época, mostrar como é que eram as fazendas, como é que era a situação de vida das pessoas, assim, bem... E o que me chamava a atenção é que na foto tinha os escravos, né? E todos descalços. Todos descalços. Você já imagina, quer dizer, e me chamou muito a atenção essa foto, porque logo você traz pra gente que é do movimento operário, todas as condições de trabalho, quer dizer, que não existiam condições de trabalho, né?
aquilo não tem condição de trabalho nenhum, mas em que condição estava submetido. Eu acho importante a gente resgatar, porque é daí que a gente vai aprofundar essa análise para as pessoas terem claro o que foi aquele período e qual é a discussão que a gente tem que caminhar para frente. Porque eu acho que você me tocou numa coisa importante, que assim, abriu-se uma janela de possibilidades. Precisa saber se a gente vai estar antenado com ela, porque o que saiu no final de semana nas ruas em São Paulo, no Brasil, não foi os partidos tradicionais de esquerda, foi uma juventude negra protestando com aquilo que você falou, com um viés de esquerda, e eu não sei se eles tinham consciência disso ainda, mas bem claro falando, apontando as questões, que eu acho, como você falou, a gente trazer a memória do que foi o programa Lula e Dilma, para dialogar em cima da questão racial, para falar, olha, o que foi feito, o que falta ser feito, porque me parece, eu posso estar enganado, e você sabe que eu discuto isso com você, não é de agora desse episódio. Nós já estamos conversando há alguns anos sobre isso. E eu acho que agora deu uma tonificada, que a gente precisa saber se a gente consegue ajudar. Não quero dirigir nenhum movimento desse, mas eu quero estar somando nas fileiras, porque vai aonde nós queremos chegar. Nós queremos chegar na emancipação. Nós queremos chegar nessa sociedade que não há racismo, que não há desigualdade. Então eu queria combinar com você pra gente, eu queria que a sua, aqui já passou 60 minutos, você vê que é rápido a coisa, não tem jeito, em que você nos deixasse aqui um pouco o que você acha importante fazer agora, diante do cenário que tem, dessa possibilidade de um twin que está se dando, de um estalar de dedos que a gente possa ler, opa, vamos junto, vamos andar junto, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, pelas experiências que nós temos de luta, a poder ajudar essa luta que está se tonificando a chegar onde a gente quer, que é exatamente reverter todos esses processos da sociedade. O que nós podemos fazer, Hélio, eu sugiro um plano de debates que nós devemos fazer, e vamos partir para o concreto do que nós construímos na cidade, entendeu? Nós temos coisa importante para debater na cidade, que é a questão da saúde, questão da educação, questão do trabalho, entendeu? Nós temos questões importantes para debater e refletir soluções para essas questões na cidade. É essa questão que nós temos que vir para o concreto. Acredito que a gente pode contribuir. A gente fora sobre isso, eu tenho algumas sugestões em mente. Não sou eu que farei sozinho, é óbvio. Vai ter que ser uma série de pessoas que venham aqui contribuir e estamos dentro aí, vamos caminhar para isso. Tá? Então, depois a gente vai conversar, eu espero você propõe para mim qual seria a ordem cronológica, aquilo que você acha que é importante a gente pautar. Eu falei para você que a Djamila me chama muito a atenção pelo jeito que ela faz a discussão, acho que ela puxa por um tema que me toca, né? Nós já conversamos sobre isso também, e dessa questão da concretude que você está colocando. Olha, então tem medidas que foram feitas, tem medidas que têm que voltarem a ser feitas, e mostrar os caminhos também, que eu acho que isso é uma forma de estar contribuindo com o movimento. Nós não estamos querendo dirigir, mas nós estamos querendo mostrar que está aqui o cardápio, o leque grande de opções para que vocês possam continuar a luta, porque nós somos lutadores e esperamos terminar a nossa vida como lutadores, né? Mas então você acha isso de uma forma cronológica? Vamos aqui pautar a cada 15 dias um debate para a gente dando não só uma concretude, mas organizando uma intervenção maior. Foi o que nós fizemos, Rafael, com questão à relação da tributação. Eu estava discutindo tributação com a professora Marilane Teixeira, da Unicamp, aí eu falei para ela assim, ô Mari, vamos parar aqui, vamos fazer o seguinte, ou a gente cria um mini curso para que as pessoas possam entender o que é a tributação, para depois a gente começar a fazer um debate mais claro sobre tributação. E foi o que nós fizemos 5 aulas sobre tributação no Brasil.
E chegamos até o dia de hoje. Qual é a proposta da esquerda lá na reforma tributária, onde passa a taxação das grandes fortunas, dos grandes salários? O que é isso? Ficou claro para todo mundo. Eu acho que alguma coisa pode ser assim, a gente pode trazer outros interlocutores, mas poder avançar nisso, dar um formato para a gente avançar. Porque o que eu sinto também, Rafael, é que tem um debate, e pelos companheiros que eu vi debatendo do movimento negro, nos telejornais, etc., tem um pessoal que está muito avançado, cara. Que está muito, assim, tá... Né? Milton Santos está lá no nível que a ralé aqui embaixo... Verdade. A ralé aqui embaixo fala assim, olha, não tem o que falar. Eu acho que a gente podia tentar organizar isso para poder dar munição para aqueles que têm, que nem temos o companheiro Sossô lá do Jardim Helena. O companheiro Sossô que, enfim, um militante, importante, mas o Sossô tem que saber que a questão racial, que ele é negro, impacta profundamente na vida dele e ele tem que estar nutrido de informações, fazer esse combate, para poder fazer essa disputa. Então eu acho importante isso, né? Eu acho importante. Tranquilo, ele. Nós temos condições de fazer isso, tá tranquilo sobre isso daí, e dá um tempo que você sabe que eu tô correndo atrás também, né? E aí eu te dou retorno, tá bom? Beleza. Tamo junto. As suas considerações finais, meu amigo Rafael. Bom, ah, o tempo é sempre curto, a gente se alonga, mas a questão concreta é que, historicamente, nós estamos vivendo um momento rico de combate ao racismo. Quando nós vemos que o mundo se mobiliza com uma questão fundamental, que é contra a violência policial e a favor da vida, das vidas negras, ao dizer que vidas negras importam e dar um basta no racismo. Isso é histórico. Isso é histórico. Nós conseguimos um avanço com o debate com o apartheid, mas localizado num país. Hoje não. Hoje esse debate está localizado e está discutindo as relações raciais no mundo, na Europa, nas Américas, entendeu? Onde há uma presença negra pós, pensamos esse período colonial e de escravidão, entendeu? Esse é a primeira onda, entendeu, que ocorre no mundo e onde há uma participação de todas as etnias, entendeu? Dizendo que vidas negras importam. Não é pouca coisa o que está acontecendo agora. Não é pouca coisa. Isso é uma virada de página na história que nós estamos vivendo. Obrigado, meu amigo Rafael Pinto. Já fica aí o convite, o desafio para nós. Vamos conversar fora para a gente ir pautando aqui periodicamente a construção dessa narrativa que ajuda a classe trabalhadora a cada vez mais combater esse racismo, né? Formar essa consciência, desenvolver a cultura antirracista, como está aqui no tema da... Forte abraço, meu irmão. Muito obrigado. Igualmente, querido. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Valeu. É isso aí, companheirada. A gente esteve aqui com o nosso querido companheiro Rafael Pinto. Ele voltou aqui para conversar com a gente num momento que a pauta combate ao racismo está efervescente pelo mundo. O racismo estrutural, como ele bem abordou num debate anterior, que já a gente debateu aqui, ganha novas formas e a luta contra ele também deve ser dinâmica. Bom, exatamente como vimos nas últimas semanas, um verdadeiro levante da juventude negra unificada com a juventude branca pelo mundo todo, desafiando a própria pandemia. Quem se calar é cúmplice. Temos que nos somar. Ser antirracista é cobrar políticas públicas de igualdade racial. Isso já faz parte da construção da sociedade que queremos para a pós-pandemia. É isso aí. Que sociedade você quer depois dessa pandemia?
Qual a primeira coisa que você quer fazer depois que a pandemia passar? A primeira coisa que eu quero fazer é poder lutar contra o racismo. Por isso eu sou um antirracista. Boa noite, fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima. Valeu!